Olá, amados irmãos e amigos, a paz do Senhor. Estamos de volta com mais um culto online, aqui do Ministério Verbo Vivo, com uma palavra que certamente vai tocar o nosso coração. Sempre que possível, envie esse link dos cultos que você tem acompanhado para os irmãos da célula, para os seus amigos, que certamente essa palavra pode alcançar muito mais do que apenas você e a sua família. Amém? Vamos lá, amados, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje algo que tem a ver muito com o momento em que nós estamos vivendo como igreja. Tem a ver um pouco com essa questão do renovo de Deus sobre as nossas vidas, mas principalmente com palavras que Deus tem falado ao nosso coração de forma profética em relação a um novo tempo. Um tempo de grande colheita que nós vamos viver. Mas antes de nós compartilharmos algo, eu gostaria de orar juntamente com você, pedindo para que o Espírito Santo me dê graça, sabedoria e unção, para que eu possa compartilhar aquilo que Ele colocou no meu coração, mas também para que você possa reter essa semente no seu espírito e fazer com que ela possa frutificar para aquilo que Deus tem como um desejo. Amém? Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos em Tua presença, Senhor, e pedimos que a Tua graça, a Tua presença, a Tua unção, possa nos tocar nesse momento, tocar cada pessoa, Pai, que estará acompanhando essa transmissão, acompanhando esse vídeo em qualquer lugar. Que o Teu Espírito possa agir em cada pessoa, Senhor, e fazer com que esta palavra seja uma semente e essa semente venha a germinar, a frutificar e dar frutos segundo a Sua vontade. Oramos, Senhor, pedindo que todo tipo de distração, tudo aquilo que possa atrapalhar com que a Sua palavra alcance o propósito, Senhor, tudo que venha impedir isso, caia por terra, no nome de Jesus. Pedimos que a Tua presença nos dê o entendimento, mas também a revelação de tudo o que o Senhor tem para nós, como uma porção de alimento, de pão espiritual para hoje. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. No Evangelho de João, no capítulo 4, nós vemos um acontecimento, um evento muito interessante, onde Jesus ele se encontra com uma pessoa. Jesus ele estava indo de um lugar para o outro e ele precisou passar por Samaria. E em Samaria, ele chega até um lugar onde havia um poço e ali ele senta para descansar, enquanto os seus discípulos foram comprar comida. E eu gostaria de começar a ler a partir do verso 5, do capítulo 4 do Evangelho de João, que diz assim: Chegou, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, que deu ao seu filho José. Achava-se ali um poço, o poço de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto ao poço, e era perto da hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: Dá-me água de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. Disse então a mulher samaritana: Como você, sendo judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: Se tivesse conhecido o dom de Deus em quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e pediria água, e ele teria te dado água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens como tirá-la, e o poço é fundo. De onde, pois, tem essa água viva? És tu, porventura, maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, o qual dele bebeu, e também os seus filhos e seu gado? Respondeu-lhe Jesus: Todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Pelo contrário, do seu interior fará nele uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha que vir aqui tirá-la e tenha sede. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e volte aqui. Respondeu a mulher: Não tenho marido. Então disse Jesus: Disse bem, não tenho marido, porque 5 maridos tivestes, e agora o que tens não é o teu marido. Isso você disse com verdade.
Disse então a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Os nossos pais adoraram nesse monte. Vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais aquilo que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura as tais pessoas que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Replicou-lhe a mulher: Eu sei que vem o Messias, que se chama Cristo, e quando ele vier, há de nos anunciar e ensinar todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos, e se admiraram que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles perguntou: O que procuras? Por que falas com ela? Deixou então a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse aos homens de lá: Venham, vejam o homem que tem dito para mim tudo o que eu tenho feito. Será este porventura o Cristo? E saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Enquanto isso, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, respondeu: Uma comida tenho para comer, e vocês não conhecem. Então os discípulos diziam uns para os outros: Acaso ele trouxe alguma coisa que comer? Então disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Não dizeis vós, ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Ora, eu vos digo: levantem os seus olhos e vejam os campos, eles já estão brancos, prontos para a ceifa. Quem ceifa já está recebendo a recompensa e ajuntando fruto para a vida eterna, para que aquele que semeia e o que ceifa juntamente se alegrem. Por isso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu os enviei a ceifar onde não trabalhastes. Outros trabalharam e vocês entraram no seu trabalho. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher, que testificava: Ele disse tudo quanto eu tenho feito. Indo, porém, os homens samaritanos rogaram-lhe que ele ficasse com ele, e ali ele ficou por 2 dias. E muitos mais creram por causa da palavra dele, e diziam à mulher: Já não é mais pela tua palavra que nós cremos, pois agora nós temos visto e ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém? Essa história, amados, é uma história que particularmente eu gosto bastante de lê-la sempre, relembrar, né, esse momento, essa conversa, esse encontro de Jesus com essa mulher samaritana. E hoje eu gostaria de pontuar algumas coisas que certamente tem muito a ver com o momento no qual nós vivemos, em relação ao renovo de Deus e a uma colheita que nós temos sentido no nosso espírito, que está pronta para nós colhermos. Nós vemos aqui que Jesus, ele estava sempre focado, concentrado naquilo que era a missão que Deus havia dado a ele. Então Jesus, ele não perdia oportunidades. Ele estava ali, indo de um lugar para o outro, e de repente, sentado no lugar, descansando, aparece uma pessoa, e imediatamente então ele começa a conversar com essa pessoa. E esse impulso de Jesus, essa concentração de Jesus, nós podemos observar quando ele, né, aqui no verso 34, ele fala: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Então, o primeiro ponto que nós observamos aqui era o foco de Jesus naquilo que era a sua missão. Ele estava sempre observando e procurando oportunidades para poder tocar a vida de uma pessoa. Tocar a vida com uma palavra, com um ensinamento, com uma cura, trazendo alguma coisa, né, para que alguém, né, que estivesse no seu caminho pudesse se render a Deus de alguma forma. Jesus tinha clareza que a colheita era urgente. Inclusive, ele faz esse questionamento aos seus discípulos, falando: muitos nos estão dizendo, vocês não falam que faltam 4 meses ainda para a colheita? Eu, porém, digo,
os campos já estão prontos, já está tudo pronto, a coisa está aí para que nós entendamos a urgência e a necessidade daquilo que Deus colocou para nós fazermos e imediatamente comecemos a fazer, a cumprir com a sua vontade, a completar esta obra. E é importante que Jesus ele falou de dois aspectos desse contexto. Ele falou de fazer a vontade de Deus, mas também ele falou de completar a obra, porque muitas pessoas começam fazendo a obra de Deus. Elas se dispõem a fazer a obra de Deus. Elas dizem, eis-me aqui, Senhor, porém não há perseverança para complementar, para realizar plenamente aquilo que ela entende que Deus tem para a sua vida. Então, é fundamental que as palavras de Jesus aqui sejam lembradas, mas bem refletidas a respeito do seu sentido pleno. Obedecer a Deus, fazer a sua vontade, mas completar a obra que Ele entregou para que fizéssemos. Todos nós temos uma responsabilidade diante de Deus para cumprir com o nosso propósito. Existem desígnios a meu respeito. Existem desígnios a seu respeito, que você precisa ouvir da parte de Deus e entender que isso faz parte da colheita que você precisa colher. Nesse contexto, Jesus, focado em realizar a obra de Deus, em completar a obra de Deus, então, ele vê uma oportunidade e ele assim se apresenta naquele momento. Então o primeiro ponto é esse, amados. Estar focado, concentrado na obra que Deus tem confiado a nós, como seus servos e como seus filhos. Segundo ponto que eu observei nessa passagem, é que Jesus se encontrou com uma pessoa. E é importante que a gente avalie um pouco o contexto desse encontro e a pessoa na qual ele se encontrou, que foi uma mulher. E foi uma mulher samaritana. Primeiro que no costume não era muito comum que homens conversassem assim livremente com mulheres. E Jesus estava passando num lugar que era marcado por uma prostituição espiritual. Os samaritanos, eles tinham muito sincretismo religioso que os judeus abominavam. Os judeus condenavam aquilo a ponto dos judeus nem conversarem com os samaritanos. Mas Jesus estava ali, se encontrou com uma mulher e ainda uma mulher samaritana. Mas isso não desanimou Jesus. Pelo contrário, ele então começa ali a puxar uma conversa com ela. Ele poderia falar do tempo, ele poderia falar qualquer coisa, mas ele entra num assunto muito específico. Pediu água para aquela mulher. Aquela mulher, ela estranhou, ela falou, peraí, mas como é que você sendo um homem, sendo um judeu, pede a mim água, que sou uma mulher, e samaritana, o que está acontecendo aqui? Ela estranhou aquela conversa, ela estranhou o que Jesus estava fazendo ali, porque realmente não era algo comum de se acontecer. E Jesus, ele poderia muito bem olhar para aquela situação, ver aquela mulher se aproximando, e falar, não vale a pena falar com essa pessoa, né? Primeiro porque os costumes aqui dizem que a gente não pode ficar falando com mulheres estranhas, né? Uma mulher não deve falar com um homem no qual ela não conhece muito, então tem esse contexto. Além de tudo, é samaritana. Estão mergulhados em secretismo religioso, estão mergulhados em idolatria, em tantas coisas que estão erradas. Certamente essa mulher, desde criança, ela aprendeu tudo isso. Então, se eu falar alguma coisa para ela, se eu falar de Deus para ela, se eu falar do Pai para ela, ela não vai compreender a mensagem, ela não vai corresponder com isso. Não, Jesus não pensou assim. Ele não desanimou por aquela pessoa, simplesmente ele começa uma conversa já focado, já com a intenção de trazer algo de Deus para aquela pessoa. Isso, amados, é importante a gente destacar, porque muitas vezes nós estaremos na mesma condição. Nós que entendemos que há uma colheita, é urgente, há uma obra para nós cumprirmos, existem boas obras que a palavra de Deus diz que Deus preparou antes da fundação do mundo para que nós andássemos nelas. Certamente essas boas obras têm a ver com muitas ações corretas, mas também na pregação do Evangelho, em anunciarmos o ano aceitável do Senhor, em nós tocarmos a vida das pessoas com aquilo que nós carregamos. Essa é uma obra que nós precisamos fazer a vontade de Deus e completá-la na vida de pessoas que Deus coloca diante de nós. Porém, muitas vezes nós desanimamos. Desanimamos porque podemos pensar algumas coisas que estão erradas, no sentido de comparar as pessoas que passam pelo nosso caminho conosco. Por exemplo, você pode considerar qualquer pessoa que você se encontrar com ela,
ou que você até conheça essa pessoa como superior ou inferior a você. Isso é um preconceito, isso é um conceito pré-estabelecido antes da realidade, e não apenas da realidade natural, mas da realidade espiritual. Então, nós precisamos saber o que nós carregamos, e entender que qualquer pessoa que passar pela nossa vida, é uma pessoa carente da glória de Deus, carente do amor de Deus, ela necessita de salvação, ela necessita de um toque de Deus, muitas vezes ela necessita de coisas que nós nem imaginamos a princípio, mas elas precisam, como todos nós precisamos, e um dia precisamos ainda mais, mas certamente Deus nos alcançou, nos atraiu para a sua presença. Então Jesus, ele não se intimidou, ele não desanimou, ele começa aquela conversa com aquela pessoa, porque ele se importou com ela, ele deu o valor devido a ela. Assim nós também precisamos fazer. Pessoas que participam da nossa vida, ou pessoas que eventualmente têm encontros conosco, nós temos que aproveitar essas oportunidades para ministrar a essas pessoas algo de Deus. Evidentemente, a gente não vai chegar já ministrando diretamente uma palavra. Precisamos criar uma empatia, precisamos conversar com essas pessoas, precisamos começar, de alguma forma, um quebra-gelo, A conversa, como eu brinquei agora há pouco, poderia ser a respeito do tempo, ou de qualquer outra coisa, mas precisa começar essa conversa entendendo o seguinte: essa pessoa pode precisar de algo de Deus que eu carrego. Na verdade, precisamos pensar o seguinte: ela é uma pessoa que, sim, precisa de algo de Deus sempre, e eu posso, de alguma forma, oferecer isso nesse momento. Se a pessoa, de repente, ela se aparenta inferior a você, você não pode pensar assim. Pensar que alguém não é digno do amor e da graça de Deus. Todos são. Todos, inclusive nós, diz a palavra, fomos encerrados debaixo do pecado para que Deus pudesse usar de misericórdia para com todos. Então todas as pessoas devem ser alcançadas pela mensagem do Evangelho. Não foi à toa que Jesus, no finalzinho do Evangelho de Mateus, ele fala: ide por toda a terra, a começar por Jerusalém, ia expandindo, tocando todas as nações com a pregação do Evangelho, para trazer as pessoas aos pés do Senhor, para serem discípulos do Senhor. Esse processo, amados, precisa acontecer em todo o tempo na nossa vida. Você precisa estar concentrado nisso, porque na medida que as oportunidades surgem, você tem que ser um agente de Deus naquele lugar. Você é o agente de Deus naquele lugar. Às vezes a gente pode achar que a pessoa é superior a nós. Ou seja, você vê uma pessoa, da maneira como ela fala, na situação que ela se encontra, com as roupas que ela está vestindo, você pode achar que aquela pessoa é superior a você. Mas todos nós somos seres humanos. E todos nós, como eu já falei aqui, carecemos da graça e da glória de Deus. Então, aquela pessoa, você julgando ela maior ou menor do que você, não pode existir esse sentimento que intimida ou que faz com que você despreze alguém com a mensagem que você carrega. Você não pode se desanimar pela condição da pessoa que passar pelo teu caminho. Seja ela quem for, seja ela quem for. Pode ser na tua família, pode ser um amigo teu, pode ser uma pessoa que você encontra com ela numa sala de espera, num consultório médico, em qualquer lugar, no ônibus, no metrô. Você pode começar uma conversa com alguém já pensando: essa pessoa precisa de algo de Deus e eu estou aqui disponível para servir. Então não desanime pela condição das pessoas que passarem pelo teu caminho. Jesus não desanimou. O pior é que aquela mulher, ela começa a colocar algumas barreiras. Ela fala: como é que você, sendo judeu? Ela começou a trazer alguns obstáculos para aquela conversa. Ela questionou. O início da conversa não foi muito boa. Talvez, quando a gente começar a conversar com alguém, isso aconteça também. As pessoas começam a fechar a porta, elas respondem de uma forma muito abreviada, talvez até de uma forma mais áspera, não querendo muito papo, mas Jesus, ele não se deteve por isso, ele continuou a conversa. E aí eu quero avançar para um ponto que é importante, o ponto 3, que é o que Jesus carregava como convicção do que ele tinha e de quem ele era. Ele tinha convicção do que ele carregava. E ele, no momento em que ela questiona: como você, sendo judeu, pede água para mim, uma mulher samaritana? Jesus, ele inverte a coisa, ele começa a levar a conversa para um outro nível.
aquela mulher não ia entender imediatamente, só lá na frente, mas Jesus já começa a preparar aqui algo para tocar o coração daquela mulher. Ele falou: se você conhecesse quem está te pedindo água, você pediria água, e eu te daria água viva. Aquela mulher, ela se espantou com a resposta, e ela então, novamente, ela questiona: como é que você vai pegar água? Você não tem como pegar água, você não tem a corda, você não tem o balde, você não tem nada. Como é que você vai tirar essa água e me dar essa água? Evidentemente, Jesus não estava falando de uma água natural. Jesus já estava partindo para um contexto espiritual. Por quê? Porque o foco de Jesus não estava em questões que estavam à vista. Jesus já estava com seu espírito cheio de entendimento e revelação a respeito do que estava acontecendo ali e do que aquela mulher precisava, e da certeza do que ele tinha para oferecer. Por isso que ele falou: se você pedisse água, eu te daria água. Ele inverteu toda aquela conversa, porque de fato Jesus tinha muito para oferecer a ela, muito mais do que ela tinha para oferecer a ele. Essa convicção, amados, você precisa ter também. Você precisa ter que, quando conversar com alguém, na medida em que você pode começar a falar de Deus para alguém, a pessoa pode falar: não, eu acho que cada um tem a sua fé, eu não gosto, eu não aceito, eu tenho a minha visão. Você deve insistir com essa pessoa. Claro, não seja uma pessoa chata, né? Não pode ser uma pessoa inconveniente, mas se você entender pelo Espírito, sentir no teu Espírito que você deve insistir e levar a pessoa a enxergar algo que ela não está enxergando, você precisa fazer isso, porque você precisa ter convicção do que você carrega. Se você tem convicção do que você carrega, não vai ser qualquer palavra que vai impedir você, não vai ser qualquer situação que vai fazer com que você se cale, muito pelo contrário, você vai continuar falando, você vai continuar ministrando, profetizando naquele momento, porque você tem convicção do que você tem. E quando você tem essa convicção, outra coisa importante que eu pensei aqui em relação ao entendimento. Jesus, ele começa a trazer o foco sobre questões espirituais. Quando ele fala: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu der jamais terá sede, pelo contrário, vai fluir água do interior dessa pessoa. Jesus, ele começa a falar de algo aqui que a mulher, ela ficou tão impressionada que ela pediu da água. Veja, uma pessoa que há poucos instantes estava falando: como é que você me pede água, você sendo judeu e eu samaritana? Ela estava agora pedindo água para Jesus. A conversa, ela foi para um outro nível. Aqui começa a mudar a natureza desse encontro. Por quê? Porque Jesus estava focado numa mensagem espiritual. Muitas vezes nós, em conversa que temos com pessoas, nós continuamos conversando de maneira natural com as pessoas. Em que sentido? Vamos imaginar que você está no lugar e alguém começa a conversar com você, ou que você conheceu naquele momento, ou que você já conhece aquela pessoa, ela começa a reclamar do contexto econômico, social, político, sei lá do que, ela começa a reclamar, e de repente você entra na conversa com ela e começa a reclamar junto. Em que nível estará essa conversa? Puramente no nível natural. Para aquela pessoa, tudo bem, ela já vive nesse contexto natural. Mas para o cristão, nós precisamos estar focados, entendendo que o nosso contexto é outro. Que o que nós carregamos é muito mais poderoso. E que eu preciso tirar a pessoa daquele patamar natural de conversa, de percepção das coisas, para perceber algo que está muito acima, muito além, muito mais profundamente ligado a questões da sua vida. Então Jesus, ele fez isso. Ele fala para aquela mulher, fala: olha, tem uma água, que quem bebe dessa água não tem mais sede. Eu posso dar essa água. Então ela pede. Quando aquela mulher, ela pede, ela abre o seu coração naquele momento. Ela estava falando de água natural, mas ela começou a entender que existia uma água espiritual. Esse momento é maravilhoso, amados, onde a água natural, ela dá lugar para a água espiritual. Onde uma conversa natural, ela passa a ser uma conversa espiritual. Onde um encontro que é natural, ele passa a ser um encontro sobrenatural. E certamente, se você tiver foco, conversando com alguém, sempre focado em levar uma palavra, em tocar a vida das pessoas com aquilo que você carrega, tendo convicção do que você tem, e não se desanimando por obstáculos, quando você chegar nesse ponto, as pessoas já estarão olhando para você,
acreditando no que você está falando, recebendo você de uma forma diferente. E essa pessoa, quando ela abre o coração, parece que não apenas o coração dela abre, mas os céus abrem sobre esse momento tão precioso. E foi por causa disso que naquele momento vem uma palavra profética. Quando ela pede água, Jesus, já conhecendo o contexto da vida daquela pessoa, falou, então tá bom, chama o seu marido e volta aqui que eu vou dar essa água para vocês. Aquela mulher então, ela fala, não tenho marido. Jesus então, com palavra de conhecimento, fala para ela, eu sei que você não tem, porque você já teve 5, e o que você tem hoje não é seu marido. Jesus então traz aquela palavra, aquela mulher que nunca o havia visto, de repente ela está vendo alguém que ela não conheceu, que ela nunca viu, que sabia que não era dali, começa a falar de detalhes da sua vida. Começa a trazer revelação, palavra profética, ao ponto dela identificar isso e falar, vejo que você é um profeta. E ela, naquele momento que ela identificou Jesus como um homem de Deus, é um momento onde, quando nós temos esse entendimento do que nós carregamos, e temos o compromisso de completar a obra que Deus tem colocado em nossas mãos, nós vamos tocar a vida de uma pessoa, a ponto dessa pessoa se abrir plenamente, dela pedir para que você dê aquilo que você carrega. E certamente num momento como esse, quando os céus se abrem sobre um encontro como esse, o teu espírito vai sendo cheio de palavra de conhecimento, de dons que se manifestam naquele momento, ou de sabedoria necessária, para que você coloque as palavras nos seus devidos lugares, e essa palavra seja alimento para aquela pessoa, possa saciar a sede daquela pessoa. A ação da palavra profética, ela escancarou o coração daquela mulher, e aquela mulher, ela começa a falar de coisas que certamente, ela não falava com qualquer um, ela carregava aqueles questionamentos no seu coração, mas no momento em que Jesus traz aquela palavra de conhecimento, ela começa a perguntar para ele, olha, nós adoramos nesse monte, vocês adoram no outro monte, qual é o lugar que nós devemos adorar a Deus? A conversa dela é, eu quero adorar a Deus, mas eu nem sei como que é, eu não sei qual é o melhor jeito, qual é a forma, qual é a receita de se adorar a Deus. Ela pede por uma palavra espiritual, porque agora a água natural deixou o lugar para a água espiritual. A sede natural já não fazia mais sentido naquele momento, e sim a sede da presença, a sede da palavra, a sede das coisas de Deus estavam como tônica desse momento, dessa conversa, desse encontro. E aquela mulher então pergunta para Jesus. E Jesus, naquele momento, ele não ficou preocupado em tentar convencê-la a se converter ao judaísmo, porque, evidentemente, ele falou isso, olha, vocês adoram o que vocês não conhecem, os judeus adoram o que conhecem, porque a salvação vem dos judeus. Mas Jesus, ele fala assim, mas tem uma coisa, a hora vem, e já é a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus, ele deixou de lado todo tipo de ritualismo, cerimonialismo, religiosidade, para falar para aquela pessoa, olha, o que Deus está procurando é um coração sincero. Deus está procurando um coração sincero. Isso é um grande conselho para nós, amados, porque muitas vezes nós tentamos convencer as pessoas com teologia. Tentamos convencer as pessoas com os dogmas que nós temos, né, dentro do nosso meio de adoração, nas nossas igrejas, nas nossas denominações. Nós, do Verbo Vivo, nós temos um jeito de adorar a Deus, nós temos nossos cultos, temos as células, temos uma visão, temos uma estrutura, temos uma doutrina, temos a nossa liturgia dos cultos, mas quando você entender que a pessoa está se abrindo a Deus, e você está levando algo de Deus para ela, não leve a religião, não leve a religião. Pelo contrário, faça com que a pessoa entenda que é necessário que ela abra o seu coração. Porque isso Deus está procurando, como nós lemos aqui. Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque Ele é espírito. Então a pessoa precisa tirar toda a capa, a sua capa de ideias, a sua capa da sua cultura, daquilo que ela
está acostumada a fazer, daquilo que ela aprendeu, que ensinaram a ela, que provavelmente foi errado. Ela tem que tirar tudo isso, abrir o seu coração em sinceridade e buscar a Deus nesse espírito de sinceridade, com o espírito e com a verdade do seu coração. E isso, amados, pode fazer toda a diferença no momento em que você estiver ministrando a alguém. Você fazer com que a pessoa abra o seu coração e permaneça buscando a Deus com o coração sincero, em espírito e em verdade, porque é dessa forma que Deus vai convencê-la. Porque a Bíblia diz que não é a teologia que convence alguém, não é uma igreja que convence alguém, não é um culto que vai convencer alguém, mas é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo, ele tem uma frequência para conversar com o ser humano. A frequência é a frequência do Espírito. O Espírito Santo, ele não fala com a carne, ele não fala com o corpo, ele não fala com a alma, com a psique, com a racionalidade de uma pessoa. Ele vai primeiramente tocar no Espírito. Evidentemente, o nosso intelecto vai ajudar a compreender as coisas de Deus, mas a revelação, o toque de Deus acontece lá no nosso interior. E é a partir desse toque que as coisas começam a acontecer. Foi nesse momento que aquela mulher, ela ficou totalmente deslumbrada com o que estava acontecendo. E ela começa então a falar não apenas de adoração, ela começa a falar do Cristo. Ela começa a falar quando Cristo vier, o ungido de Deus, quando o Messias vier, ele vai nos ensinar todas essas coisas. E Jesus então faz a revelação final. Ele dá aqui o checkmate, ele fala, sou eu que estou falando com você. Naquele momento os discípulos chegaram, eles se admiraram, e aquela mulher deixou ali o seu cântaro, abandonou tudo, que eram coisas valiosas, ela simplesmente corre lá para o seu vilarejo, e ela começa imediatamente a testemunhar, a testificar o que ela acabou de experimentar, tendo um encontro com o homem de Deus, com o profeta, com o Messias. E ela foi tão convincente, ela conversou com todos que os moradores daquela cidade então correm até o poço. Eles vão até Jesus. E enquanto isso tudo está acontecendo, Jesus estava lá com seus discípulos. Os discípulos falando, Senhor, compramos comida, está aqui, come. Aí Jesus traz justamente o que o levou até aquele momento. Ele falou, olha, uma comida eu tenho para comer. Fazer a vontade do meu Pai e completar a sua obra. Jesus então ele mostra nesse momento o que estava acontecendo. Ele fala aos seus discípulos, porque eles ficaram meio perdidos, eles estranharam que ele estava conversando com a mulher samaritana, tudo aquilo, mas ninguém perguntou nada para ele. Mas Jesus ele começa a ampliar e agora falar aos seus discípulos, tirando os discípulos da comida natural para aquilo que era comida espiritual. Veja, primeiro ele fala de água natural com aquela mulher, mas traz o entendimento para a água espiritual. Agora com os discípulos ele faz a mesma coisa. Por quê? Porque Jesus estava sempre focado em fazer a vontade de Deus. Então ele fala para eles, olha, vocês estão preocupados com a comida natural, tem uma comida que é mais importante, que é fazer a vontade de Deus, é completar a obra que ele confiou a nós. Muitas pessoas estão dizendo, olha, faltam 4 meses ainda para a ceifa. Mas eu digo, já está tudo pronto, os campos estão brancos, os campos estão prontos para a colheita. Os discípulos ainda não entenderam, mas eu acho que eles começaram a entender quando aqueles homens começaram a voltar. Aliás, aqueles homens começaram a chegar, aquela mulher voltou com aqueles homens e começou ali, talvez ao lado do poço mesmo, que a Bíblia não dá detalhes, mas certamente ali, junto àquele poço de Jacó, começou uma nova conversa com outras pessoas, não mais com uma mulher. Veja, Jesus ele não se intimidou, ele não desanimou por causa de uma pessoa apenas, mas aquilo foi apenas a semente para que pudesse frutificar. E aquela mulher que recebeu a palavra, imediatamente ela frutifica, ela corre na cidade e traz um monte de gente, começa um culto ali. E Jesus começa a falar com aqueles homens, começa a ensinar para aqueles homens coisas a respeito do reino de Deus, e aqueles homens ficaram tão impactados também que eles falaram para ele, fica com a gente. E Jesus ficou lá por 2 dias, e toda aquela vila foi alcançada. Todo mundo creu na palavra de Deus.
Todos ali se entregaram ao evangelho. E disseram, agora não é mais pela palavra da mulher. Perceba que a palavra daquela mulher foi tão forte, que os homens destacaram isso depois. Não é mais pela palavra dela, mas agora é porque nós temos ouvido e testificado que o Senhor é o Salvador do mundo. Aquilo tudo aconteceu porque Jesus sabia quem Ele era. Ele tinha convicção do que Ele carregava. Ele não se desanimou pelo fato de apenas uma pessoa estar ali. Ele se importou com aquela pessoa. Ele ministrou aquela pessoa. Ele não desanimou porque aquela pessoa começou de uma certa forma, fechar a porta para ele, ser um pouco áspera com ele. Não. Ele sabia o que ele carregava. Ele tinha convicção do que ele carregava. Ele não desistiu daquela pessoa. A manifestação do dom de Deus veio, uma palavra profética abriu totalmente o coração daquela mulher. E ele pôde então, não apenas colher um fruto para o reino, mas ao mesmo tempo semear uma semente de um servo de Deus, de alguém que também estava ali para fazer a vontade de Deus e completar a obra. Aquela mulher correu na cidade e trouxe muita gente. Se nós entendermos isso, eu creio que nós vamos viver um tempo onde você vai ter muitas experiências de palavra de conhecimento, palavras proféticas para tocar a vida das pessoas que passarem pelo teu caminho. E quando eu digo isso, eu quero me referir a qualquer pessoa. Seja alguém que você já conheça há muito tempo, da tua família, do teu círculo de amizades, ou mesmo uma pessoa eventual que está passando ali, que você nem conhece, mas que teve 10 minutos para conversar com ela, você já vai tocar o coração dessa pessoa. Mas o mais importante, amados, é que se nós fizermos isso, não tente empurrar religião para essa pessoa. Faça com que ela abra o coração dela. Faça com que ela tire, remova todos os obstáculos, todas as ideias preconcebidas que foram ensinadas a ela para que ela possa ter um relacionamento livre com o Senhor Jesus. Porque a partir desse momento, você vai poder ser alguém que durante um determinado tempo será para ela um agente de Deus, que vai ministrar princípios que vão conduzi-la à salvação, à redenção, à cura, à restauração da sua vida ou da sua família, enfim, do que ela tanto precisar. Você pode ser esse instrumento de Deus. Você precisa ser esse instrumento de Deus. Muitas pessoas certamente vão ser tocadas por aquilo que você carrega. E na medida em que você vai trazendo essa pessoa ao conhecimento da verdadeira adoração a Deus, em liberdade, em verdade, no Espírito, essa pessoa que você alcançou, essa pessoa que você tocou a vida dela, essa pessoa que você estendeu, a graça que você carrega, ela vai ser um instrumento de Deus para muitas outras pessoas. Eu me lembro, que em algumas células que eu liderei, há muito tempo atrás, e também durante esses anos de ministério, eu tenho observado uma coisa. Eu percebo que as pessoas que são mais impactadas pelo Espírito Santo, são aquelas que arrastam muita gente para a presença de Deus. Eu lembro de células que estavam ali, difícil, célula complicada, poucas pessoas, pessoal meio desanimado, de repente vinha uma pessoa, que por causa de uma experiência que ela teve com Deus, no outro dia de célula, estava ela e mais 4, 5, a família toda. Às vezes a célula mudava completamente de configuração por causa de alguém, de uma pessoa que foi tocada pela graça de Deus. Como pastor, muitos anos eu vi isso acontecer. Quantas pessoas não chegaram e foram tão impactadas que daqui a pouco junto dela tinha dezenas de pessoas. Mudava a sua célula, mudava a rede, mudava a supervisão totalmente por causa justamente de alguém apaixonado, grato a Deus, que estava em espírito e verdade estabelecendo um relacionamento com Jesus. Isso é poderoso, amados, e nós não podemos perder isso. Nós precisamos entrar nesse trabalho. Jesus disse aos seus discípulos, muita gente já semeou, vocês vão só colher. Os discípulos ainda não tinham entendido aquilo, mas hoje eu quero falar para você exatamente o que Jesus falou para os seus discípulos. Existe muita gente que já foi semeada ao teu redor,
muita gente que já ouviu uma palavra, muita gente que já foi, de alguma maneira ministrada. Elas estão ali prontas para serem colhidas. Você precisa entrar nesse trabalho. Você precisa se expor e cumprir com a vontade de Deus na sua plenitude. Se apresente a Deus. Ofereça a sua vida a Deus. Se apresente não apenas como um filho de Deus que tem a salvação, mas como um servo de Deus que tem o desejo de ter o galardão, a recompensa para aqueles que servem a Ele. Porque Deus, Ele é galardoador. Deus, Ele é recompensador. E toda obra que nós fazemos para o Senhor, certamente Ele nos dará a recompensa. Nenhuma dessas obras ficará em vão, amados. Então, há promessa para isso, mas muito mais do que um olhar apenas na promessa, é uma postura de gratidão, sabendo que nós recebemos, a alegria da salvação que nós temos, e ministrarmos essa salvação a muitas pessoas, a todas as pessoas que nós pudermos. Isso só vai acontecer quando você se mantiver focado, quando você estiver concentrado em fazer a vontade dEle. Então, cada momento pode ser uma oportunidade. Cada pessoa que passar pelo teu caminho pode ser uma oportunidade. Pode ser uma grande transformação que essa pessoa vai experimentar na sua vida e você um grande testemunho, vendo Deus agir através da sua vida. A pergunta que fica para todos nós é: os campos estão prontos? Será que nós podemos ver isso? Será que nós conseguimos enxergar isso? Será que o meu espírito ele tem ansiado para cumprir com a vontade de Deus nesse tempo? Fazer a vontade dEle, completar a obra que Ele tem confiado a mim? Essa é uma pergunta que você precisa fazer. E se você deseja realmente entrar nesse trabalho que Jesus falou, muitos semearam, vocês vão apenas colher. Então nós precisamos entrar nesse trabalho, para quê? Para que ambos se alegrem. Para que aquele que evangeliza, aquele que prega, aquele que ora, aquele que intercede, aquele que coloca alguém em motivo de oração, se alegre juntamente com você, que de repente vai chegar ali e em 10 minutos de conversa, 1 hora de conversa, 1 semana de contato, sei lá, você vai fazer com que essa pessoa venha até o corpo de Cristo e seja membro da família de Deus. Nós precisamos ter esse coração disposto a servir a Deus e fazer a sua vontade. Eis-me aqui, disse Isaías. Eis-me aqui, disse Abraão. Eis-me aqui, disse Maria. Eis-me aqui, nós precisamos falar hoje. Nós precisamos nos apresentar diante de Deus falando: Deus, usa a minha vida. Faz o que o Senhor quiser fazer através da minha vida. Usa-me. E eu tenho certeza que Deus ele vai usar a tua vida. Ele vai preparar ocasião para isso. Ocasião não, ocasiões, no plural, para que você possa ministrar a muitas pessoas. E se você deseja viver esse tempo, se você deseja corresponder com Deus, nesse momento de colheita tão grande que está diante de nós, porque Deus tem falado a nós de uma forma muito reiterada nesses últimos tempos, que há uma grande colheita. Se você deseja entrar nesse trabalho de colher, é muito simples, basta você se dispor, e para que você se disponha, você precisa abrir seu coração, confiar em Deus, entender o que você carrega, entender as oportunidades e ministrar. Pode ter tranquilidade que na hora certa que você precisar de uma palavra, o Espírito Santo vai trazer no teu coração. E aí é a hora de você ter a audácia, a coragem de falar aquilo que está no teu espírito. E se você quer isso, gostaria de orar por você. Gostaria de liberar uma palavra sobre a tua vida. Ouça essa oração e receba na íntegra, porque eu creio que Deus ele deseja usar a tua vida na plenitude. Deus tem planos para a tua vida. Amém? Se você puder no seu lugar, feche seus olhos, que eu queria orar por você. Pai amado, é no nome de Jesus, Senhor, que nós estamos aqui hoje, e também é pela palavra de Jesus a uma pessoa, Pai, que nós estamos aqui compartilhando algo.
Jesus, o Senhor um dia se encontrou com essa pessoa. O Senhor viu nela uma possibilidade. O Senhor não viu a impossibilidade. O Senhor não viu a diferença, a distância, o preconceito. O Senhor viu aquela pessoa como alguém importante. E o Senhor ministrou o coração daquela mulher. Certamente o Senhor mudou a vida daquela pessoa. E o Senhor, ao falar com seus discípulos, disse que nós precisaríamos entrar nesse trabalho, fazer a mesma coisa. Desejarmos a mesma comida espiritual. E nós, Senhor, estamos aqui hoje dispostos e disponíveis para que o Senhor possa usar a nossa vida. Senhor, eu quero orar por cada uma das pessoas que está assistindo ou ouvindo esta mensagem, para que o Teu Espírito, Senhor, venha sobre elas e toque-as de maneira especial, com graça, com poder, com unção, para que elas possam, Senhor, se apresentar nesse tempo como filhos que carregam a Tua identidade, mas como servos que carregam a responsabilidade de fazer o que o Senhor quer. Que eles sejam, Senhor, nesse tempo, gerados no Teu coração, como evangelistas, como servos, como aqueles, Pai, que não vão parar por nada, que não vão se deter por situações, sejam elas pequenas ou grandes, mas que elas, Senhor, se apresentem como servos para ministrar aquilo que está no Teu coração, aquilo que é a Tua palavra, com audácia, com coragem, com ousadia, com fé, esperança e amor. Que a Tua graça venha sobre eles, Pai, e que nesse momento, momentos onde o Senhor vai preparar encontros com cada um deles, com pessoas das mais diversas condições, que o Teu Espírito possa lembrá-los nesse momento, da grande comissão, do grande encargo, da grande responsabilidade que nós, Teus filhos, carregamos. Por isso, Deus, eu peço que os Teus dons estejam sobre a igreja, que os Teus dons se manifestem sobre cada crente, e que por meio desses encontros, encharcados pela Tua presença, por manifestação do Teu Espírito, as pessoas sejam tocadas, e nós possamos ver os frutos nas igrejas, nas células, possamos ver as pessoas testemunhando a transformação, a mudança de vida, a salvação que elas alcançaram, mas também a redenção, a cura, a transformação que elas estarão experimentando em suas vidas. Nós oramos, Senhor, por um tempo de grandes milagres, de pessoas sendo tocadas, de pessoas sendo curadas, de pessoas sendo restauradas, de famílias sendo restauradas, por causa da palavra, por causa da unção, por causa do Teu poder, por causa da Tua presença, que vai trazer a transformação, porque onde o Senhor está, diz a Tua palavra, ali há liberdade. Que seja assim, ó Deus, e é assim que eu oro por cada irmão, por cada irmã que está acompanhando, Senhor, esta mensagem, ouvindo esta oração. Eu declaro isso sobre a vida de cada um deles, no poderoso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Que seja assim na tua vida, que seja assim no teu ministério. Ministre isso, compartilhe esta palavra com as pessoas da sua célula. Eu creio que se uma dessas sementes cair no coração dessas pessoas, muitas experiências serão testemunhadas no nosso meio, como grande colheita para o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Até o próximo culto em nome de Jesus.